Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo, tá bom? E é sobre a palavra de Deus. Vamos a imagem balançar um pouquinho, porque o suporte do celular, que está o smartphone, está sobre a mesa, e a mesa balança um pouquinho, tá bom? E eu gravo de câmera frontal, porque aí eu me visualizo, posso me ajustar para ficar um pouco melhor. Então, vamos falar de um assunto interessante que Jesus ele pronunciou estas palavras, tá? Você sempre ouve falar, né, das 100 ovelhas, né? E deixou as 99 do redil, foi buscar uma que estava perdida. Tem até louvores, né? Tem um louvor muito, é um clássico, esse clássico eu não faço. Deixou as 99 no redil, né? E foi buscar aquela que se havia perdido. Ponto. Tá. Jesus disse essas palavras no capítulo 18, tá? No livro de Mateus, capítulo 18. Eu vou ler apenas do verso 12 ao verso 14, para nós conversar um pouco. Quais os motivos que levou Jesus a dizer estas coisas? Né? É interessante que num processo de vida, né, ou aquela pessoa que está em uma missão, às vezes ele é indagado sobre algumas coisas. E esta fala de Jesus aqui, ela surge, ela é evidenciada por causa de uma pergunta, tá? Vou ler o verso 12, do verso 12 a 14, para nós entendermos, tá? Que diz assim: porque o que Jesus falou era uma palavra contínua, mas o escritor, né, aqueles que fizeram a tradução para o nosso idioma, separaram parte a parte, em capítulos e versículos. Tá certo? Verso 12. Que vos parece? Jesus, ele faz uma pergunta. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Ele perguntou. Marque bem isso. 13. E se porventura acha, ele encontra ela, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não se desgarraram. Olha só. Assim também não é vontade do vosso Pai que estás nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca. Nenhum. Se você for falar em matemática, 99 por 1, que significância tem? Que significância tem uma ovelha se aquele pastor, exemplo, se ele tem 99? Quando Jesus diz essas palavras, ele estava falando do valor que tem uma pessoa em relação às outras. Todas as pessoas têm o mesmo valor. Por exemplo, se você tem 99 ou 90, se você tem 100 ovelhas que ele citou, né? O número de 100, ele simboliza a quantidade de ovelhas que tem um pastor. Segundo os estudos, eu estudei um livro sobre liderança, diz que um pastor
Pastor Bivocacionado. O que é o Pastor Bivocacionado? Esse livro é um livro de um escritor americano, mas que foi adaptado e traduzido para o português pela CPAD. No livro diz que um pastor bivocacionado, o máximo de membros que ele consegue cuidar, pastor bivocacionado, é o pastor que tem um emprego, ou tem um negócio, uma loja, ou uma empresa, né? Ou ele é empregado, ou ele tem uma loja, ou ele tem uma empresa, tá? Ou ele é um profissional liberal, ou um autônomo e tal. Mas que ele divide o seu tempo vago para poder fazer também um serviço cristão. Segundo este livro, um pastor bivocacionado que tenha essas tarefas na vida, que é um homem ocupado a maior parte do seu dia, e na noite ele se preocupa em atender os cristãos, atender os crentes da igreja dele, o máximo de pessoas que ele pode ter sob o seu controle é 100 pessoas. Porque aí ele consegue ter contato com essas pessoas. Mesmo assim, pela experiência que eu tenho, é um tanto difícil. Porque você não tem um tempo 100% livre. E em algum momento você vai falhar com alguém. Você não vai conseguir visitar alguém. Que às vezes você pode não chegar no horário, não chegar cedo e tudo mais. Você pode correr todos esses riscos. Tá. 100 ovelhas, aqui é um número simbólico, né? Mas foi o que ele disse. Era o máximo que um pastor podia cuidar, segundo o estudo que fiz. E Jesus dá aqui essa ênfase, olha, se porventura, que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar? Tá? Não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Para quem visualiza somente os números, essa que se desgarrou não tem importância. Você está entendendo? Não tem importância. Você pega 99 ovelhas, você pega uma ovelha e divide por 99, você vai achar a porcentagem ali. É 0,01. Então, para aqueles que analisam o que pode resultar desses números, aquela que se foi, ou que se perdeu, ou que se desgarrou, né? Quando Jesus fala de desgarrar aqui, existem vários fatores que levam uma ovelha a se desgarrar. Ela pode ter ficado parada comendo alguma... Isso eu estou falando em coisas reais aqui, sem tipificar. Você está com um grupo de ovelhas de 99, de 100 ovelhas. De repente, uma para poder comer uma moitinha de capim que tem ali, na beira do caminho. Geralmente o pastor precisa migrar as ovelhas, de um pasto para o outro, fazendo baldeamento. Isso acontece muito, para que aquele pasto não fique saturado por aquelas ovelhas ou aqueles animais passarem ali muito tempo ali e venha consumir toda a parte vegetal dele, que é o alimento dos animais, das ovelhas. Então faz o baldeamento. E nesse percurso, né, no meio do caminho, tem lá uma moitinha de mato lá, e aquela ovelha vai lá e fica comendo. E o grupo continua andando. Aquela moitinha de mato ali, se você fazer uma tipologia, uma análise geral das coisas, são as distrações que tem pelo caminho. E aquela ovelha parou para poder se alimentar daquelas distrações. Quando o pastor vai a visualizar, no meio de tantas ovelhas, ele vê que está faltando uma, ele vai atrás, vai buscar. Alguns até dizem, alguns entendidos aí, que
na teologia que vão além da interpretação e querem imaginar coisas. Até fala que o pastor alguns até dizem que o pastor, na visão de Jesus aqui, foi irresponsável por deixar 99 correndo risco e indo atrás de uma. Mas o que ele diz aqui olha só. E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Por que não se desgarraram? Porque as 99 que ele deixou, provavelmente ficou lá os auxiliares tomando conta. Estava na cobertura. Estavam bem tratadas, cuidadas. Então elas tinham saúde para poder aguardar um pouco mais a ausência do seu líder, porque tinham os seus auxiliares. E elas entenderão que aquele pastor precisou se ausentar um pouco para buscar aquela que se perdeu. Compreendeu? Quando Jesus fala aqui no verso 14, são as palavras dele, assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus, Deus, o Criador, que um desses pequeninos se perca. Essa fala surgiu numa pergunta, no início do capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Você está entendendo? Por quê? Naquele tempo havia as classes altas de quem governava. Tinha algumas classes lá que era visualizada naquele tempo. A elite que governava, que era o rei, seus auxiliares e tal, o exército e tudo mais. E tinha também os comerciantes, que era considerado uma classe, que tinha visibilidade. Os donos de terras. Não é verdade? Então, havia isso. 3 classes praticamente assim visíveis: os donos de possessões de terra, os comerciantes, e tinha a classe política, onde governava. Então, tinha 3 classes. A outra classe era a grande massa, que dependia, que era a massa que teria que produzir para poder sustentar a nação. Agora, Jesus, ele está falando aqui dessas questões, porque havia um certo sentimento na cabeça das pessoas. Quem realmente seria aceito? Quem seria maior? E os discípulos perguntam a Jesus: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando de uma criança, a pôs no meio deles. E ele disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus vai discorrendo, ele vai discorrendo. O que eu quero dizer aqui? As 99 estão bem tratadas, cuidadas, amparadas, estão em abrigo. Aquela que se desgarrou, ela pode ter se desgarrado pelas distrações. Eu citei uma situação. Ela pode ter se desgarrado por desânimo. É muito comum a pessoa desanimar da caminhada, por passar por frustrações, decepções e muitas coisas na vida. A pessoa que passa por frustrações, decepções, às vezes ela desanima dela mesma. Quando você ouve ou assiste uma notícia de alguém que cometeu suicídio, muita coisa estava, influenciando a cabeça daquela pessoa a ponto dela dizer que seria o fim dela tomar aquela decisão. Então ela já não passa a ter sentimento por ela mesma, pela família. Ela acha que, dar cabo da sua vida, é necessário encerrar-se a vida ali. Porque a pessoa não sente valor pela sua vida mais. A pressão é tão grande que a pessoa desiste de viver. Está entendendo? Essas pessoas é um grupo de pessoas também que precisam ser alcançadas. Outros, sim. A pessoa pode estar passando também, além das decepções, do desânimo, decepções, ela pode estar tendo batalhas
que não terminam. Talvez ela não está sendo compreendida, entendida. E também tem aquelas também, que é a ovelha desgarrada, né? Quando Jesus discorre aqui, vem lá no livro de Lucas, vem a parábola da dracma. São ovelhas perdidas dentro de casa. São dracmas, são pedras preciosas perdidas dentro de casa. Jesus está falando da importância do cuidado que temos que ter com as pessoas. Às vezes a pessoa não entende o cuidado que temos. Não é verdade? Há aqueles pastores e líderes, não são todos, é uma classe, um grupo, que não quer ter trabalho com as ovelhas. Ele não quer ter trabalho. Ele já dá para aquela ovelha, que às vezes ela está numa condição de rebeldia. Tem o estado da rebeldia também, em que a pessoa ela está num estado em que ela não dá atenção à palavra de Deus. Ela não aceita a palavra, ela não aceita a doutrina, ela não aceita os ensinamentos. Ela passa a andar na contramão. E há líderes que não querem ter problemas com esse tipo de pessoas, preferem que elas vão embora. Não é verdade? E, claro, existe o estado de rebeldia. Lá em Tessalonicenses diz que Paulo fala uma palavra interessante, que a gente tem que orientar os servos de Deus, os filhos de Deus. Até os desordeiros estão incluídos na relação daqueles que precisam de orientação. É fato que você nunca deve decretar o fim de uma pessoa, nunca deve dizer que aquela pessoa não tem futuro se Deus não determinou. A obra não é do pastor, a obra é daquele que o chamou. E enquanto nós estivermos aqui, vamos ter trabalho, vai ter ovelha desgarrada. Olha só, no Evangelho de Lucas, como que está escrito isso? A parábola das ovelhas e a dracma perdida, capítulo 15, e a partir do verso 4 ao verso 7. Olha o que Jesus disse. Aqui Lucas já evidencia os publicanos. Lá em Mateus, os discípulos também perguntam, e chegaram-se, eu vou ler do verso 1, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu digo uma coisa aqui, pode ser o melhor homem, admirado por todas as pessoas. Se não compreender a essência de Cristo, nunca terá um trabalho eficaz em relação às pessoas. Nunca. Porque essas pessoas criticavam Jesus porque Jesus estava conversando com pessoas que estavam pecadoras. Verso 2, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Por quê? Quando havia pessoas que estavam num estado de rebeldia ao pecado, na visão dos fariseus, dos escribas, essas pessoas deveriam ficar afastadas para não atrapalhar, para não contaminar, para não prejudicar. Aí Jesus, no verso 3, diz que propôs essa parábola dizendo, quem é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, Lucas foi mais além, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E a achando-a, ponha sobre o seu ombro. Lucas procurou evidenciar um pouco mais acentuadamente essa situação. Mateus e Lucas,
põe nos seus ombros, cheio de júbilos. Porque Lucas lá fala, este não terá maior prazer por esta ovelha que se perdeu do que as 99 que estavam em segurança? Só que Lucas aqui também, e achando, a põe nos seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Eita, glória a Deus. Olha só. Aí, o verso 7 diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não precisa aqui você ficar criando situações, alguns ensinadores criando situações, dizendo que as 99 foram desprezadas. Elas não foram, elas estavam ali, tinham um ensinamento, tinham um alimento, tinham guarnição. Então elas não tinham a mesma necessidade que aquela ovelha desgarrada tinha. Por isso que há um desgaste para se recuperar uma pessoa, para convencer uma pessoa a tomar o caminho novamente. Às vezes ela está cheia de opiniões. Talvez ela não compreendeu o processo, não compreendeu a sua importância, não compreendeu que Deus quer salvá-la. Talvez ela ouviu uma fala que ela não apurou essa fala. Que todo processo existe mentiras. Você não observou aqui? O que diz os fariseus e escribas? E murmuravam dizendo que Jesus recebe pecadores na sua casa. Então as pessoas têm hábito de falar, de comentar, de mentir, de criar falsas ilusões acerca das coisas, de criar falsos pensamentos sobre as coisas que não existem. E isso faz com que uma das ovelhas possam entrar por uma zona, por uma direção totalmente contrária àquilo que Deus está propondo, mas Deus quer salvá-la. Talvez ela não entendeu. Quem sabe, talvez esse pastor, ao buscar essa ovelha, era do trabalho. No livro de Lucas, essa ovelha devia estar exausta. Talvez estava num local que não tinha muitos recursos. Os recursos acabaram. Então, eu estou sintetizando essa parábola aqui, mas é uma palavra que tem uma essência muito grande. Jesus falou lá que Deus ele não concorda, ou não aceita, verso 14 do capítulo 18. Assim também não é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que um desses pequeninos se perca, seja quem for. Então, no processo de cuidar de pessoas, vai ter pessoas que talvez as ações delas não lhe darão condições de estar entre aqueles que estão seguindo. Mas o próprio Deus dá uma receita interessante, que temos que cuidar dessa ovelha, mesmo ela dando trabalho, mesmo ela fazendo a gente chorar, mesmo ela não reconhecendo que nós carregamos ela nos ombros muitas vezes, mesmo ela não reconhecendo que curamos as suas feridas, mesmo ela não reconhecendo que passamos horas de madrugada orando por ela, para a família dela. Deus manda a gente ter paciência. Jesus citou exemplos aqui interessantes. Jesus citou aqui um exemplo de um fazendeiro, no dono de terra. Ele foi ver as árvores que produziam frutos nas suas terras e viu uma árvore que ele já passava ali várias vezes, por vários tempos, e aquela árvore nunca produziu fruto. Tem pessoas que não produzem fruto. E há líderes que querem se livrar dessas pessoas. Mas olha o que o jardineiro falou. Senhor, deixa eu estercar ela, cuidar dela por mais um ano. Se daqui a um ano ela não produzir fruto, aí o Senhor, com a sua autorização, eu vou cortar.
e jogar no fogo. Olha o que Jesus disse. Se nós pensarmos como Jesus, se nós pensarmos juntos como Jesus, não fica essa disputa que nós estamos vendo aí. E às vezes essa disputa é tão insana que às vezes acabam criando pensamentos insanos, ideias terríveis, que acabam conduzindo essas ovelhas para um caminho sem volta. O papel daquele que pastoreia é doloroso, não é fácil. Você viu que Jesus ali sofreu crítica? Você já leu a parábola? Você já leu aquela passagem em que Jesus chega na casa de Zaqueu? Jesus estava curando, sarando, dando vista, fazendo o surdo ouvir, mudo falar, curando os enfermos de todos os tipos. No dia que Jesus passou com aquela multidão que acompanhava ele, e ele viu Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou chegar na tua casa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, a multidão que estava lá fora ficaram indignados, porque Jesus entrou na casa de pecador. Compreende? Durante o tempo que vivemos aqui, vamos sempre vivenciar as incompreensões. Mas Deus nos manda a lutar pelas almas, até mesmo se ela for rebelde. Às vezes, alguns líderes fazem um julgamento que Deus não fez. Ter cuidado, tenha paciência com a sua ovelha. Ela não está num tempo bom? Tenha paciência. Se você não consegue orientá-la, ela não te dá ouvido, vá para o joelho, ore a Deus. Senhor, tentei ajudar fulano, mas não me ouviu. Tentei conversar, orientar, mas cada vez que eu tento falar, piora mais, Senhor. O que eu faço? Toma essa vida nas tuas mãos, Senhor. Me ajuda para que eu consiga ajudar essa pessoa. Eu não sou um novo crente. Eu já estou como membro de uma igreja desde 1988. Eu sou membro de uma igreja. Nós estamos em 2022. Estou com mais de 33 anos de crente. É verdade? E nesse tempo todo eu visualizei muitas coisas. Visualizei pessoas que o pastor carregava nas costas, mas se voltaram contra ele. Visualizei pessoas que foram ajudadas espiritualmente, foram ajudadas financeiramente, foram ajudadas com alimentos, mas se voltou contra o pastor. Quantas das vezes eu, como diácono, o pastor dizia: meu filho, vá na casa de fulano ver o que ele precisa. Me traz a informação. E assim era providenciada uma cesta básica, era providenciada ajuda. Mas são ovelhas. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando fazemos isso, diminuímos as perturbações nas pessoas, diminuímos as perturbações na cidade, a violência, o engano, tudo que está descrito aqui. Tenha paciência com o teu rebanho. Tenha paciência com aquela ovelha que não está te dando resultado. Ali tem uma alma que precisa ser salva. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou dando apenas uma prévia de um assunto que é excelente. Tá? E como eu estou em casa, não estou numa igreja, a minha conversa, a minha fala é como se fosse um bate-papo. Tá certo? Um abraço. Você que chegou pela primeira vez, nos ajude a ajudar alguém. Se inscreva no nosso canal, curte nossos vídeos, comente e compartilhe. Daqui a pouco a gente volta.